Quantas histórias ainda podem ser criadas a partir do livro de terror Drácula do Bram Stoker, sem a gente cair na mesmice, na repetição, ou pelo menos fazendo uma boa diversão de vez em quando? Pois bem, eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e hoje vamos falar de Renfield dando sangue pelo seu chefe, sendo que aqui nós temos uma obra que, se do início ela tem um aspecto meio terror, na verdade é uma mistura de comédia e ação que traz um novo ar pro Drácula, mais precisamente pro Renfield, um servo que realmente sempre foi marcado mais como um coadjuvante auxiliar do Drácula nas histórias onde ele é colocado, e aqui temos ele colocado justamente como protagonista. Mais precisamente, do que se trata a história. Aqui, o Drácula, ele sobreviveu aos eventos contados no livro clássico, inclusive a história colocada como se fosse uma continuação direta do filme do Drácula da Universal dos anos 30, o que eu já vou entrar em alguns detalhes aqui, sem falar de spoilers aqui dentro do nosso vídeo, galera. Sendo que ele começa a se cansar do trabalho e rever o que diabos ele tá fazendo da vida dele em todo esse tempo. Só que, ao mesmo tempo que ele tem o poder do Drácula contra o qual ele tem que lutar, sendo que estamos falando de uma entidade morta-viva, sombria, com os mais diversos poderes que existe há séculos, ao mesmo tempo ele acaba se deparando com a gangue que controla uma cidade inteira, o que ele vai fazer com que o Renfield acabe encontrando uma policial que, às vezes, entrando em conflito com ele, às vezes fazendo alianças, vão precisar lidar contra esses dois grandes maus que agora assombram Nova Orleans. Aqui, nós já temos um padrão bem interessante, porque o Renfield, ele acaba virando um personagem muito de ação, tanto que você poderia tranquilamente botar ele como um personagem extra dentro do Mortal Kombat de algum dos games recentes, assim como o Drácula. E aqui vai a campanha, botem Drácula e Renfield no próximo Mortal Kombat, porque aqui, gente, a ação não apenas é desenfreada, mas tem todo um nível de sanguinolência e gore que você imaginaria num filme de terror, só que voltado realmente pra pancadaria aqui. Seja ele pegando e tentando achar novas vítimas pro Drácula, seja ele lutando contra a gangue, com direito às mais diversas cenas de desmembramento dentro da história, o que faz com que automaticamente a classificação etária do filme pega um PG-16 pra cima, que eu acho que é o mais adequado para poder assistir esse material, galera. E aqui a gente vê uma evolução realmente do personagem. Quem assistiu o trailer, vê ele dentro de uma não exatamente uma crítica, mas um grupo de pessoas que tem dependência emocional de pessoas que abusam deles, tanto que tem o conceito de codependência que é abordado de forma superficial, mas interessante aí para ressaltar, né? Que é quando você pega, tem um problema, é ajudado por determinada pessoa, só que ela só resolve parcialmente seu problema, então você fica dependente dela para continuar fazendo as coisas, e ao mesmo tempo, se você tem alguma chance que possa pegar, evoluir, crescer, essa pessoa vai te vetar falando: nossa, você está jogando fora tudo aquilo pelo qual lutei, te ajudei, etc. Quem conhece pessoas manipuladoras desse jeito, seja na vida, seja no trabalho, sabe? O que deixa tudo bem divertido. E uma coisa que eu acho bem bacana é que durante o filme, uma coisa que fica paralelo tanto entre a policial, uma das caras honestas da cidade, com o nosso protagonista, é a ideia dos dois estarem envoltos por forças extremamente esmagadoras que manipulam suas vidas ao mesmo tempo. No caso da policial, a corrupção policial, junto com manipulada por toda a máfia que controla a cidade inteira. Me senti inclusive naqueles filmes de ação dos anos 80, como o Stallone Cobra nesse processo. E do outro lado, nós temos justamente o poder do Drácula com novos planos. E quando a gente entra no Drácula em si, aqui o Nicolas Cage está simplesmente perfeito. Inclusive, quando eu penso em terror de Nicolas Cage, aparece aquele último A Cor que Caiu do Espaço, no qual ele vive um fazendeiro que vai pouco a pouco enlouquecendo e se fundindo com a entidade monstruosa cósmica que vai corrompendo a fazenda dele, né? E aqui, gente, quando ele interpreta o Drácula, ele pega e interpreta muito um Drácula clássico, realmente dos anos 30, anos 40, e que ao mesmo tempo é um manipulador
perfeito. A forma como ele mexe o corpo, expressa o rosto e articula as palavras, pausa a palavra de um pro outro e acentua algumas para conseguir pegar e se comunicar com as pessoas, sabe? Então aquela coisa elaborada, rebuscada, só que clara de entender ao mesmo tempo, por incrível que pareça, que ele usa quase que num processo de seduzir a mente da pessoa, o que é fascinante, o que, de um lado, mostra a acentuada relação que ele tem, realmente esmagando a mente do coitado do Renfield de um lado, e do outro, gerando situações muitas vezes inusitadas, por causa do alto contraste de como é a chefia da máfia do grupo de gangsters que domina a cidade, sabe? Então, tem esse contraste entre o arcaico e o atual, e ao mesmo tempo aquela coisa que transmite poder e autoridade, aquela coisa. Ele pode ser daquele jeito porque ele é o Drácula, ele é super poderoso, ele pode destruir quem e o que ele quiser, sabe? E dentro disso, o Renfield não é um cara qualquer que simplesmente é um servo do Drácula. Aqui existe toda uma história de como e por que ele resolveu entrar dentro do mundo das trevas dele, sendo que a começo da história, inclusive, ele começa com cenas clássicas do... Você acha que está vendo cenas clássicas do filme da Universal dos anos 30 do Drácula, só que refeitos justamente com esses atores para mostrar que, nossa, desde o século 100 isso aconteceu, desde os 100 anos atrás isso aconteceu, então isso é uma continuação direta do filme. Só quando você percebe a pretensão, na verdade, são como se fossem cenas extras daquele filme, mostrando detalhes de como o Renfield, o seu servo, ficou como a gente conhece hoje em dia. Inclusive, é muito legal porque temos a ideia básica de que o Drácula, ele pode transformar a pessoa numa espécie de meio vampiro, que ele chama de familiar, no qual a pessoa, ela não tem as aversões do vampiro, como a luz do sol, que é uma das principais ameaças do Drácula, só que ela tem um poder meio limitado. Então, ele precisa pegar e comer uma outra criatura viva, né, normalmente insetos, no qual vai deixar durante alguns minutos com um aumento de todos os atributos físicos, dando forças super-humanas para ele, só que do outro lado, enquanto ele tiver com esse, além de ter uma capacidade absurda de regeneração, só que do outro lado, além disso durar pouco, porque envolve ativar o sangue do vampiro, do Drácula, enquanto isso acontece, o Drácula, ele tem um contato telepático com a pessoa, pouco a pouco manipulando ela para transformar ela no seu servo, né? Inclusive, não tem outros vampiros nessa história, né? Mas dá pra entender que existem alguns outros vampiros que são raros pelo mundo e que é muito mais fácil eles criarem um grupo meio que de familiares de meio vampiros do que pegar e ter todo o trabalho de ter uma outra entidade de sobrenatural do mesmo nível de poder do lado dela, né? O que eu acho bem interessante e bem feito. As cenas de ação aqui, como eu disse, elas são de cair o queixo, extremamente bem feitas, extremamente engraçadas. Imagine uma obra de ação do Jack Chan, só que cheio de sanguinolência, inclusive é muito divertido quando aparece o policial, a cara de espanto que ela faz das atrocidades que o cara faz pra poder pegar e lutar contra a gangue, sabe? E no meio disso tudo, a gente acaba tendo então os climas de comédia, a ação se alternando e uma evolução da mentalidade do personagem. No início pensando, como vou pegar e consigo amenizar cada vez mais esses quesitos de essa necessidade de sangue do meu chefe, até o momento que eu não preciso mais fazer isso, eu posso ter minha própria liberdade, sabe, o que foi que eu fiz da minha vida, que é bem legal e interessante, né? E a personagem e a questão da ligação dele com os outros personagens é fundamental. A interação que ele tem com as lideranças da máfia, com o pessoal da polícia, tudo vai crescendo e desenvolvendo a mente dele, de como ele vai deixando de ser aquela coisa, tipo, minha personalidade eu sou o servo do Drácula, porque é a única pessoa que me valorizou, me deu autoridade e tudo mais, para do tipo... Faltou eu dar poder e autoridade pra mim durante todo esse tempo, por isso deixei outra pessoa pegar e assumir esse lugar de força dentro da minha vida. O que é bem divertido e interessante. Claro, e no meio disso tudo, quando a gente entra nos efeitos especiais, as ações, não apenas a ação é muito bem feita, mas os efeitos de maquiagem
são bem bolados. Inclusive, tem toda uma sequência espalhada no começo do filme, onde o Drácula vai se regenerando para os tempos modernos, que é feito praticamente apenas com efeito prático e efeitos de maquiagem, que é uma delícia de você ver, porque o negócio é muito bem feito, muito caprichado, e mesmo em cima daquela tonelada de maquiagem, é muito bem transmitido pelo Nicolas Cage as emoções, o jeito do Drácula com toda aquela questão corporal que tem que ser acentuado, já que ele tá com muito mais maquiagem, né? E ao mesmo tempo, o como as frases são elaboradas para justamente pegar e você realmente cair na gargalhada com alguns comentários que são são feitos lá dentro, né? Seja com as fraquezas e dificuldades do Drácula, com o fato dele ser imortal, com as dificuldades do Renfield de pegar e se estabelecer um local na vida dele, né? Das questões de gangster com a cidade. Inclusive, como eu falei, eu tava comentando, aquela cena dele na central, onde todo mundo vai falando dos relacionamentos abusivos dele, que cada um já teve na vida, não é apenas uma sequência, envolve várias pequenas. Aquilo é uma de várias pequenas sequências que tem ao longo do filme, que são fundamentais para a história e que geram um dos momentos mais divertidos, inclusive mesmo perto do final da trama, que tem com direito a uma mega batalha final, ou melhor, sequências de batalha final muito bem boladas, sendo que isso deixa tudo, o filme bem completo por si só, onde você vê todo o processo de transformação da mente do Renfield e tendo que lidar com esses dois problemas ao mesmo tempo, a máfia atual e o Drácula, e que as situações entre os dois só vão crescer em exponencial geométrico, né? Inclusive, eu quero pegar e falar que, gente, eu não sei qual seria os planos da Universal para pegar e ter mais filmes semelhantes ou não. Só que isso aí foi feito com uma obra completa com início, meio e fim, homenageando o Drácula anterior, apesar de você não precisar assistir para você ver. Inclusive, uma coisa interessante que o Drácula anterior, primeiro Drácula na Universal, tinha só 70 minutos de duração. E esse filme mantém a tradição de bons filmes de terror, de curtos, de só 90 minutos, porque existe gente que sabe que você não precisa passar mais de 2 horas de duração pra você pegar e transmitir uma boa obra cinematográfica, gente, que parece que virou mania. Vamos encher de material até chegar lá. Não, gente, você só chega até 3 horas de duração se você tem coisa legal pra fazer, tipo como o Senhor dos Anéis fez, por exemplo, sabe? E aqui não, o negócio ele é conciso, direto e sabe trabalhar o seu cenário. Você vê a evolução e transformação da cidade, inclusive pelos impactos do Renfield lá dentro, que eu acho bem bacana. E mesmo a policial, como ela vai evoluindo, se transformando à medida que ela entra em contato com o Renfield também. O que é bem da hora. Sendo que, para quem não conhece, ele tá tanto na obra do Drácula original quanto em outros, mas ele acaba sendo justamente o próprio Renfield original do Drácula, a inspiração justamente para esse conceito de familiares ou carniçais, uma das inspirações que existe em muitas obras, como os livros de terror de Vampiro à Máscara, por exemplo, né? Onde temos esses seres humanos, né, que se dedicam a proteger os vampiros, sendo que tem normalmente uma modificação sobrenatural ou outra para poder pegar e ajudá-los, sabe? E eu gostei muito que pegaram a raiz disso e disse, vamos desenvolver até onde puder essa raiz dentro dessa obra. E infelizmente, eu acho que se você quiser um bom filme de terror, essa não é a obra, porque o foco dela não é terror, é uma ação com comédia, com alta violência, que é inspirado livremente no universo do terror. E eu acho que nesse sentido, como uma comédia de ação bem feita, como uma ação de comédia com toques de que homenageia o terror, ele se desenvolve de maneira assim, perfeita, desde que, é claro, você tenha estômago pra aguentar o nível de violência que tem das lutas dentro dessa obra. E eu quero saber quais obras legais de vampiro e obras de ação que homenageiam o terror que vocês já pegaram e já assistiram aqui embaixo. Coloque aqui embaixo. Talvez o clássico Predador com Arnold Schwarzenegger também, que é coisa mais ação com terror do que essa, por exemplo, sabe? Ou alguns filmes clássicos como Os Vampiros Dourados, onde a empresa Hammer se aliou com da Inglaterra, que produzia justamente os grandes filmes do Drácula dos anos 40, depois que o Universal já tinha decaído, para se juntar com
a Shaw Brothers, que era a principal produtora de filmes Kung Fu, para criar um filme onde temos vampiros chineses que enfrentam uma aliança de artistas marciais com Van Helsing, que caçava o Drácula. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!